Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o procedimento para fazer o ponto haste. Tá? O ponto haste é um dos pontos mais simples do bordado livre também e é um dos mais versáteis, porque a gente consegue fazer tanto contorno de desenho, né, quanto preenchimento de área fechada. Tá? Nesse exercício aqui eu vou mostrar para vocês como usar o ponto haste para o contorno. Tá? No outro momento eu faço um outro vídeo mostrando o uso do ponto haste como preenchimento. E ele é bastante versátil também porque ele é um ponto simples e que já forma um desenho, uma textura que é interessante para vários usos, né? O aspecto do ponto haste parece uma corda torcida, né? Um fio torcido. E é interessante também a gente pensar que, isso eu vou mostrar aqui conforme o andamento, o verso do ponto haste, ele forma um ponto atrás, né? Que foi o primeiro ponto que eu mostrei aqui nessas videoaulas para vocês. Como eu já tinha adiantado, eu planejei que cada uma dessas videoaulas eu vou estar trazendo materiais diferentes, tanto o tecido, bastidor, linha, método de transferir a imagem para o tecido, assim como também os arremates, os inícios com a linha e as agulhas também, para a gente ir reconhecendo outros tipos de materiais e vendo resultados possíveis para aplicar na nossa produção. Né? Vale lembrar também que o foco tanto dessas videoaulas quanto dos meus cursos, oficinas e das orientações que eu dou para artistas, o foco é o uso do bordado como uma linguagem artística dentro da produção de cada um, né? A gente não tem um interesse aqui no bordado com uma técnica completamente apurada, né, com aquele avesso sem sobra de linha, né? Muito pelo contrário, né? Eu sempre repito que alguns elementos do bordado, como a sobra de linha, o nó, o arremate que fica bem aparente, pode ser usado como um elemento narrativo na nossa produção. Né? Então, só para rememorar esse acordo nosso aqui, que eu costumo dizer que eu ensino o certo, como eu faço, para a gente ter propriedade aí para fazer o errado, né, com convicção. Então, para começar, para cada exercício eu escolhi alguns materiais diferentes e conforme o andamento aqui eu vou explicando o porquê da escolha desses materiais, tá? Mas só para apresentar aqui rapidinho, a gente tem um projeto, né, um desenho que vai ser transferido para o tecido e vai ser bordado, um bastidor de plástico de 14 centímetros de diâmetro. A gente vai fazer a transferência do projeto usando papel carbono, tá? Duas linhas de bordado, né, linha de algodão em cores diferentes, uma tesourinha de arremate, né, aquela tesourinha de ponta fina para bordado, uma agulha de mão, agulha de costura tamanho 7, o nosso tecido, né, um tricoline branco, a fita crepe para auxiliar a fixar o carbono e o projeto do desenho, e também uma caneta para poder transferir o desenho. Tá? E aí, basicamente, o procedimento aqui vai ser, como a gente já tem escolhido o projeto, transferir esse projeto para o tecido e depois fazer o procedimento do ponto haste no projeto todo. Tá? É sempre importante a gente lembrar que precisa ter um planejamento do bordado que a gente vai fazer. Mesmo que seja um bordado mais decorativo, né, só para colocar no bastidor, na parede, ou para bordar numa roupa, ou então para ser parte, componente aí de um projeto artístico mesmo, seja uma linguagem que vocês estão somando no projeto artístico de vocês, é sempre bom ter um planejamento do bordado, né? Escolha de pontos, escolha de linha, quantidade de fio de linha, escolha da agulha, como eu vou transferir esse desenho para o tecido, diferentes pontos que eu posso usar, né? Então é sempre bom a gente ir criando, exercitando esse tanto conhecimento de pontos novos e de técnicas de bordados diferentes, mas também exercitar essa escolha, né, para que o projeto com bordado seja mais elaborado. Nesse caso aqui, como a gente está fazendo uma demonstração de ponto haste, a gente vai fazer só o ponto haste. Mas mesmo assim tem um planejamento para essa imagem, né? Eu vou bordar o contorno da imagem com um ponto haste com um tom de verde mais escuro, tá? Usando 3 fios. E para a parte interna, para os detalhes do desenho, eu vou usar uma cor mais clara e com 2 fios só, para ele ficar uma linha um pouco mais fina. E vamos lá, transferência de imagem para o tecido usando o papel carbono. Falando um pouco sobre o tecido. Esse tecido aqui que a gente está usando é um tricoline
Ele é um tecido plano, ele é um tecido de algodão, ele é mais grosso do que a cambraia. A cambraia é aquele tecido bem fininho. E ele é mais fino do que a maioria dos algodões crus. Ele é um tecido que você encontra em várias cores, em várias estampas também. Para esse caso aqui, para esse projeto, eu poderia muito bem transferir o desenho diretamente aqui, né? Porque eu colocando o desenho embaixo, a gente já consegue enxergar como que tem que copiar esse desenho, né? Mas como eu estou tentando mostrar várias formas de realizar os processos aqui, eu vou usar o papel carbono. Sobre o papel carbono, basicamente tem dois tipos de carbono, né? Tem aquele carbono de costura que a gente compra em armarinho, ele tem várias cores, vende em rolo normalmente, e ele é um carbono mais engordurado, né? A tinta dele é mais engordurada, né? A vantagem é que ele tem em várias cores, inclusive cores mais claras, branco, amarelo, que a gente consegue transferir para tecido escuro, e é fácil de encontrar também, é baratinho. Sobre o carbono de costura, a gente vai fazer um outro exercício usando ele depois, tá? Esse aqui é o carbono de escritório, né? Aquele que usava em máquina de escrever, se usa em receituário médico e tal. Normalmente ele vende em bloco, mas às vezes papelaria vende a folha solta também. E umas dicas sobre o uso do papel carbono é que, principalmente esses de escritório, normalmente ele solta bastante tinta quando ele está novo. Então, quem costuma bordar bastante sempre acaba guardando e reutilizando várias vezes o carbono, porque quanto mais velho, melhor para a gente usar. Quanto menos tinta tiver no papel, melhor. O que interessa para a gente aqui é só a gente enxergar o principal do desenho no tecido, né, para poder bordar em cima, tá? Então, quando o carbono não está muito velho, o que que eu costumo fazer? Gastar ele numa folha de jornal ou numa lista telefônica, né, para ele poder soltar bem a tinta. Porque você imagina um carbono novo aqui em cima desse tecido branco, qualquer ponto que eu encostar, qualquer mão que eu bater aqui, ele vai acabar marcando, né? Isso não é legal para o nosso projeto, por quê? Isso aqui é um exercício, né? É uma demonstração básica, mas se fosse um trabalho meu para expor ou para venda, se fosse algo para emoldurar, eu lavaria primeiro o tecido, faria essa transferência do projeto, executaria o bordado e depois de pronto eu evito ao máximo lavar esse tecido. Por quê? Isso eu explico lá no vídeo sobre materiais também, mas as linhas, principalmente as que têm cores mais fortes, se a gente molhar o tecido, molhar a linha, tem a tendência dessa linha soltar tinta, né, e de manchar o nosso tecido, principalmente os tecidos claros, né? Então sempre tentar evitar de lavar o tecido depois de pronto, né? Lógico que pode acontecer algum acidente, ou no caso de uso de carbono, às vezes acontece do nosso bordado não cobrir a área que a gente transferiu com carbono, né? Aí sim você pode lavar o seu tecido, mas tomando todos os cuidados possíveis, tá? No vídeo sobre materiais eu comento um pouco disso também, de lavagem de tecido e tal. Mas vamos lá. Papel carbono aqui, dá pra ver que ele tá bem usadinho, né? Ele tá mais ou menos do tamanho do meu projeto, para ele não ficar muita área possível de manchar aí. Normalmente carbono tem os dois lados aqui, um lado que não solta tinta, que é esse lado onde tem a logomarca, né, do fabricante, e do outro que é mais um pouco mais engordurado, que é onde a gente tem a tinta que vai transferir para o tecido ou para outra superfície, né? No caso desse projeto eu vou localizar a imagem bem no meio, porque é só para demonstrar o ponto aqui. Coloco o carbono virado para baixo, né? A minha imagem no centro aqui, formando esse sanduíche. E eu costumo prender com fita crepe ou fita adesiva, só para não correr o risco do meu desenho andar. E também eu faço dessa forma onde eu prendo desenho e carbono de uma vez, porque depois eu dou uma conferida, né, levanto um pouco o papel aqui para ver se está realmente transferido, tá? Para transferir o desenho eu uso ou lápis ou caneta. Eu gosto mais de usar caneta porque a caneta, tudo bem que esse desenho é simples e não vai ter esse problema, mas imagina um desenho, né, um projeto grande, né, com um desenho bem complexo e chega uma hora que com o lápis você perde onde você já passou o lápis, onde você já copiou o desenho, né? Então com a caneta a gente consegue enxergar melhor onde já foi traçada aqui a imagem, né? É lógico que isso acaba inutilizando esse projeto aqui, ele vai ficar com a marcação da caneta, mas eu prefiro fazer dessa forma, tá? Então eu vou transferir aqui rapidinho e a gente já volta já.
terminei de copiar meu desenho aqui. E como eu disse, eu sempre dou uma conferida, né? Tiro a fita de um lado, só para levantar, segurar e levantar um pouco aqui o meu projeto para ver se o desenho está todo copiado, tá? Tá todo copiado. A gente finalizou essa parte aqui. E agora o segundo passo, colocar o tecido no bastidor. O bastidor que eu escolhi aqui para esse exercício é esse bastidor de plástico, né? Ele é de plástico e metal e ele tem 14 centímetros. Não é todo armarinho que tem esse bastidor, mas eu queria mostrar para vocês esse daqui também, como é que ele funciona. Ele é um bastidor que tem vantagens e desvantagens aí, né? Vantagem que ele tem vários tamanhos, ele é um tanto barato, esse aqui custou R$ 12, se eu não me engano. E ele, para colocar o tecido nele, aqui nesse bastidor, ele é mais fácil, porque a gente aperta aqui essas alças e eles têm que tomar um pouco de cuidado para não voar. A gente aperta e tira ele de dentro, né? E depois coloca o tecido, aperta, encaixa no plástico aqui e solta. Algumas das desvantagens é que, como ele aperta o tecido para dentro do aro, ele machuca um pouco o tecido, né? Ele fica um pouco marcado, mas nada que com ferro passando um pouco mais forte depois a gente tire esse amassado, né? E como ele é preso por dentro, conforme a gente vai manuseando e bordando, principalmente fazendo ponto aqui, precisa do dedo aqui atrás para empurrar o tecido, ele vai soltando e ficando mais frouxo do que um bastidor de tarraxa, né? Igual a gente tinha feito, usado lá no ponto atrás. Tá? Mas vamos usar esse daqui para a gente ver como é que ele funciona também. Tá? E para colocar o tecido no bastidor, a gente tem que pensar que o desenho tem que estar para frente, né? Então eu viro do avesso, tento encaixar aqui na posição bem no meio do meu bastidor, venho com o aro aqui, encaixo por dentro e solto. Vocês viram que conforme eu solto ele já dá uma esticada no tecido, tá? É lógico que a gente pode vir arrumando aqui, e é sempre bom a gente conferir quando tem um projeto, né, quando tem um desenho prévio, ver se esse desenho tá realmente certinho, tá esticado, não tá deformado, né, porque depois quando a gente borda e tira do bastidor, é lógico que o tecido volta um pouquinho ao normal, mas pode ser que se tiver deformado, vai deformar um pouco o meu resultado bordado. Então já está aqui o meu tecido esticado no bastidor. E agora a gente vai começar a bordar, fazendo uso do ponto haste. Como eu tinha adiantado, o meu planejamento para esse exercício, para esse projeto aqui, é bordar o contorno todo com o ponto haste, usando a linha escura, mais grossa, né, com mais fios, e a linha fina, com menos fios, eu vou bordar os detalhes e a parte de dentro. Por onde começar aqui no meu desenho é igual do ponto atrás, né? A gente sempre tenta escolher uma parte mais reta para começar. Então a gente vai começar por aqui, tá? E fazer primeiro essa base toda da minha chave. E vamos lá tirar o pedaço, né? O tamanho que a gente corta a nossa linha para começar a bordar. Como eu tinha falado no outro vídeo, um tamanho que se convenciona cortar é mais ou menos o tamanho do nosso antebraço. Até aqui, eu estou segurando aqui, da minha mão até o meu cotovelo, um tamanho mais ou menos de 30 centímetros. Nesse caso, eu escolhi usar 3 fios dessa linha de meada, né? Essa linha de meada ela vem com 6 fiozinhos e a gente no planejamento já pensa quantos fios que eu vou usar, né? Se eu quero um contorno mais grosso, mais fino e tal. Para mostrar para vocês no vídeo de ponto atrás, eu usei 4 fios para fora, 2 fios para dentro, né? E aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, por quê? Para mostrar um início diferente de linha. Então é aquilo, se fosse fazer o início com aquela argolinha invisível que eu tinha feito no ponto atrás, eu poderia usar aquela técnica onde eu dobro o tamanho da linha, né? Ao invés de cortar do tamanho do meu antebraço, eu vou cortar o tamanho do braço todo. Nesse caso aqui, eu não vou conseguir dobrar para fazer o início invisível, porque eu vou usar 3 linhas só, né? 3 é um número ímpar, então eu não consigo dobrar para chegar em 3 linhas. Então vamos cortar do tamanho do nosso braço, mais ou menos 30 centímetros. Usar a nossa tesourinha aqui de arremate para tirar os fios da minha linha. É daquela forma como eu já tinha mostrado para vocês. Dou uma espanada aqui, fico com uma mão firme, venho com a outra, seguro um fio, puxo, ele faz que vai enrolar,
mas depois que solta, ele estica o fio de novo sem nó, sem ter enrolado nada, tá? Dou aquela penteada aqui no fio para ele voltar à forma original. Tirei um fio, né? Vou tirar o segundo. Estico. E vou tirar o terceiro. Puxo. Estico. Deixo a minha sobra de linha reservada aqui do lado. Os meus 3 fios eu vou juntar eles aqui, ponta com ponta, e vou pentear também para formar o fio que eu vou trabalhar nessa parte do bordado, tá? E aí, como são 3 fios, né, conforme eu comentei, eu não consigo fazer aquele início da argolinha, né, porque eu não consigo dobrar para chegar na quantidade de 3 fios. Então, guardem aí na memória que aquele início com a argolinha a gente só consegue fazer com quantidades pares de fios. Então, se eu vou bordar com 2 fios, 4, 6, 8, 10, 12 e aí por diante, eu posso usar aquela técnica do início com argolinha, o início invisível. Mas fora o início invisível, a gente tem vários outros inícios diferentes de linha. E aí eu vou tentando mostrar para vocês conforme o andamento dos vídeos, né? E tem vários possíveis. Tem o início com nozinho de costureira, o início com um alinhavo, tem o início do ponto cheio. E nesse caso aqui, para mostrar uma outra possibilidade para vocês, eu vou fazer o nozinho de costureira. Mas aí falando um pouco sobre a agulha que eu escolhi, essa aqui é uma agulha de costura, tamanho 7. Eu acho que dá pra ver aí que ela é uma agulha que tem o olho dela é aquele olho dourado. Agora acho que deu. É aquele olho douradinho, tá? O pessoal gosta de usar essas agulhas de olho dourado porque algumas são realmente banhadas a ouro e outras não, né? Ele só tem um olho dourado feito de outro material. Mas normalmente mesmo essas agulhas douradas mais baratas, essa aqui é da Clover, vem de um kitzinho, né, com vários números diferentes. Ela tem uma durabilidade maior. No vídeo sobre materiais eu comento mais um pouco sobre isso, mas agulha é algo que é barato, né, que não tem muito problema de investimento de material, né? Mas é meio chato às vezes você tá bordando e a agulha quebrar, ou então a agulha ficar rangendo, né, conforme a gente passa pelo tecido. As agulhas normalmente elas são feitas ou de níquel ou de aço. Essa aqui é de aço com olho dourado, então a chance dela ir enferrujando, né, que a gente fala, de ficando velha, é um pouco menor, tá? Ela é um pouquinho mais cara, mas tem uma qualidade um pouco maior. E aí para passar a linha na agulha, aquele esquema de sempre. Cada um tem o seu jeito de fazer, eu costumo fazer dessa forma. Deixo a pontinha aqui, só a ponta da linha para fora, venho com a agulha e encosto até passar, tá? Como a agulha é dura, a linha é mole, é mais fácil a gente manusear a agulha do que a linha, né? Aí ficou aquela configuração da linha para bordar a nossa agulha, uma dobrinha aqui de mais ou menos 4 dedos, tá? Essa dobrinha a gente não pode deixar ela sair quando estiver bordando, por isso que é importante tentar segurar mais ou menos próximo do olho da agulha, do furo da agulha. E do outro lado a gente não tem nada, só tem o fio solto, tá? Porque agora a gente vai fazer um nozinho de costureira. Eu poderia muito bem vir aqui e dar um nó no final da minha linha, mas o nó de costureira ele é mais fácil de fazer, tá? Até porque a gente controla o tamanho do nó. Então eu seguro a minha agulha aqui, venho com o finzinho da minha linha na perpendicular, tá? Cruzo aqui a linha com a agulha, seguro com o meu dedão e enrolo. Se eu enrolar uma vez, o nó vai ficar do tamanho da linha. Então não é um nó muito legal porque ele vai escapar. Se eu enrolar duas, para essa quantidade de linha, eu já acho ok. Tá? Se eu enrolar mais, 3, 4, 5, esse nó vai ficando maior, né? E aí talvez não seja lá muito legal para ficar um nozinho como sobra de linha lá atrás, né? E aí eu puxo a minha agulha até o final, ele vai chegar no ponto ali onde eu tô com o dedo e já vai formar o meu nozinho, tá? Como eu tinha adiantado, o nosso foco aqui não é aquele bordado perfeito no verso, né? Então vamos trabalhar com um nozinho nesse caso para vocês saberem que tem essa possibilidade, tá? Deixa eu só cortar aqui a sobra e vamos começar o ponto haste. O ponto haste ele é bem simples de fazer, mas ele tem uns detalhes aí que a gente tem que prestar atenção ou ele não forma o ponto haste de fato, tá? Então, como eu tinha dito, a gente vai começar de uma área mais reta
e depois vamos trabalhar quinas e áreas curvas, tá? Porque elas têm alguns detalhes aí que a gente tem que prestar atenção para formar o ponto direitinho. No caso do ponto haste, eu posso começar do início da minha linha mesmo. Eu quero começar daqui para cá, dou a volta e termino. Eu vou fazer essa forma aqui da base da chave primeiro. Então eu vou sair com a minha agulha. Então o primeiro passo do ponto haste é prender a linha no tecido. No caso, estou usando o meu nozinho aqui mesmo, tá? Então fiz o primeiro furo, já está feito. Tá? A medida do ponto haste. Em todo projeto, né, independente do ponto, a gente tem que pensar qual o tamanho de ponto que eu tenho que dar de acordo com os detalhes do meu desenho. Então, no ponto atrás, um tamanho que é legal para imagens desse tamanho aqui, com esse grau de detalhe, é 3, 4 milímetros, né, o tamanho do ponto. No caso do ponto haste, ele pode ser um pouquinho maior, tá? Porque vocês vão ver que ele depende de alguns pontos para ir formando o desenho. Tá? Se eu fizer um ponto muito apertadinho, fizer aqui de 2 milímetros, ele vai ficar com um enrolado bem pequenininho, né? Que não é interessante também, porque não vai dar uma forma desse enrolado que é característica do ponto haste. Se eu fizer um ponto muito grande, nesses detalhes de quinas e de curvas, ele vai ficar, a gente fala que fica bicudo, ou então fica espetado, né? Ele fica com umas pontas que fica muito estranho, né? Então não é interessante usar dessa forma o ponto haste com ponto muito grande. Inclusive depois, na hora que chegar aqui nessa parte, eu vou mostrar num outro bastidor para vocês como não fazer o ponto haste, tá? Para ele não quero que vocês façam da forma como eu vou mostrar depois, tá? Mas vamos lá, uma medida que é interessante aqui para o ponto haste nesse tipo de desenho, mais ou menos 4 milímetros, meio centímetro, tá? E aí, primeiro passo, sair com a linha aqui no meu tecido. E é importante a gente pensar também e prestar atenção nesse primeiro ponto, tá? A medida aqui mais ou menos de 4 milímetros, meio centímetro, saí com a agulha, entrei aqui, vamos chamar de ponto 2, entrei com a minha agulha. E esse é o principal que a gente tem que prestar atenção no ponto haste. Essa argolinha aqui, essa alcinha, ela sempre tem que estar para fora do desenho, tá? E a gente sempre tem que manter ela do mesmo lado, tá? Então, eu estou fazendo o primeiro ponto, ela está aqui desse lado. No próximo ponto, ela tem que estar aqui desse lado, tá? Até o final da área que eu estou fazendo o contorno, ela tem que estar sempre do mesmo lado. Ou então, ele não vai formar o enrolado que é característico do ponto haste. Tá certo? Então eu vou repetir isso várias vezes para vocês prestarem atenção. Então aqui, saí com a agulha no ponto 1, fiz a medida aqui que eu quero do meu ponto, entrei no ponto 2 e o ponto 3 vai ser exatamente no meio, certo? No meio, a minha alcinha aqui desse lado. Puxei até o final. Ponto 1 é onde está saindo a minha linha. Vou dar a medida do ponto 2, mais ou menos 4 ou 5 milímetros. Aqui vocês prestem atenção. Ponto 1, a medida do meu ponto é mais ou menos 4 ou 5 milímetros. E aqui no meio já tem a furação do ponto anterior, né? E aqui vai ser o meu ponto 3. Então saí no ponto 1, vou entrar no ponto 2, prestando atenção aqui na minha alça, para que lado que ela tá, tá? E vou sair aqui no ponto 3, no meio. Puxei, fechou o ponto. Ponto 1, meio centímetro, ponto 2, ponto 3 é o furo do meu ponto anterior, no meio, entre ponto 1 e ponto 2. Furo 1, furo 2, saio no meio. Argolinha, alcinha aqui para esse lado, puxei até o final. De novo, furo 1, meio centímetro, furo 2, meu furo 3 já está ali no meio, eu tenho que sair no mesmo furo que já foi formado no ponto anterior. Tá? E esse é o movimento básico do ponto haste. 1, dei o espaço, entro no 2, no meio, o 3 já está formado do ponto anterior. E a minha argolinha do mesmo lado. Então, basicamente é isso, né? São 3 furos para formar um ponto
do ponto haste, né? Aqui já está o 1, o 3, eu tenho que fazer o 2. Furo 2. Argolinha do mesmo lado. Sair no meio. Tá? Eu sempre, quando eu vou começar o ponto, eu tento já manter a minha argolinha, a minha alcinha do mesmo lado, para eu não me confundir. Mas se por acaso a linha vier para cá, né, e se confundir, sempre lembra que o nosso foco é deixar a alça, a argola, para fora do desenho, tá bom? Ponto 2. Sair no meio. Sair no meio. Tá, a gente, para fazer essa saída aqui do ponto 3, lembrando que a gente sempre aproveita o furo do ponto anterior, tá? Para nossa linha sair exatamente no ponto, no mesmo furo e dar continuidade ao ponto, tá? Acredito que já deu para entender aí o funcionamento, né? Os passos para fazer o ponto haste. Eu vou dar uma adiantada aqui para poder preencher essa área toda, certo? A minha linha tá ficando um pouco curta, tá? Eu poderia até usar ela um pouco mais, só que eu quero mostrar para vocês como que eu faço o arremate no ponto haste, tá? Então eu quero mostrar uma parte reta, não quero chegar nessa parte curva aqui para não ficar difícil de ver, tá? Então o arremate é aquilo que a gente faz de jogar a agulha lá para a parte de trás, e quando a agulha, a linha tá ficando curta, né? A gente tem que dar um jeito de esconder essa linha no verso do bordado, cortar o excesso e pegar um novo pedaço de linha. Como eu disse, eu poderia prosseguir um pouco mais aqui, mas eu quero fazer o arremate ainda nessa parte reta para mostrar para vocês. O arremate tem vários jeitos de se fazer, só que o arremate no ponto haste, ele tem um pequeno detalhe que a gente tem que prestar atenção. O ponto haste é um ponto que se forma a partir de 3 furos, né? A agulha sai, retorna e sai no meio entre os dois pontos. E ele é um ponto, como vocês já puderam observar aqui, ele é um ponto que ele vai formando um enrolado, né? Como se fosse uma cordinha. E para a gente não perder o desenho do ponto, tem o lugar certo, a posição certa para a gente não poder fazer o arremate e continuar o desenho do ponto haste, tá? E qual é o momento certo? Tá? Aqui é o começo do nosso ponto, né? Vou dar um novo ponto aqui. Então, é como se eu tivesse só saído com a agulha e eu vou entrar no segundo ponto, né? Dar a distância, dar o tamanho do ponto aqui e entrar com a agulha. Eu vou entrar com a agulha e pela ordem eu teria que sair com a agulha aqui no meio entre os dois pontos. Mas eu não vou sair com a agulha agora porque eu vou fazer o arremate, tá? Então é nesse momento, aqui nessa fase do ponto, que eu interrompo para poder fazer o arremate. Tem que prestar atenção sempre, né, que a minha alça, a minha argolinha tá para fora do meu desenho, tá? Porque isso vai ser importante para a gente continuar pegar o novo pedaço de linha e continuar a ordem aqui do ponto haste para continuar a formar o desenho. Então entrei no segundo ponto, virei aqui no verso. Como eu tinha adiantado para vocês, no verso está formando o ponto atrás. E vamos fazer o mesmo arremate que a gente fez lá no ponto atrás, né? Só venho aqui dando umas laçadas, fazendo o caminho inverso, né, do ponto. Passo por dentro de um ponto, passo a agulha por dentro de outro ponto. Lembrando que eu só estou passando por dentro do ponto, né? Não estou pegando tecido, não estou pegando nada. Passo uma terceira vez, tá? Só que aí na terceira vez, vou trocar de mão para vocês verem. Na terceira vez eu deixo formar a minha argolinha aqui do lado, tá? E essa argolinha
eu vou fazer igual aquele início invisível. Eu vou passar a minha agulha por dentro da argola, passo ela por dentro da argola e puxo até ela formar o nozinho, tá? Dou uma ajustada no nozinho aqui, venho com a tesoura de arremate e corto bem rente ali do meu nó, certo? E aí eu vou pegar um outro pedaço de linha, pegar a linha que já tinha deixado separada aqui, passar a linha na agulha e continuar o meu ponto haste. Já estou aqui com a minha linha na agulha, vou dar o meu nozinho de costureira, cruzo aqui linha com a agulha e dou 2 voltas nesse caso aqui para não ficar um nó muito grande também. E aí eu puxo o meu nozinho para baixo até formar o nó onde eu tô com o meu dedão aqui, tá? Formou o nozinho e já é um início aqui para eu continuar o meu ponto. E da onde que eu começo o meu ponto haste aqui depois de fazer o arremate? É no ponto do meio do último ponto que eu fiz, tá? Então lembrando aqui que aqui tem o segundo ponto, né? O ponto onde eu entrei com a agulha. E tem o ponto do meio, aqui, o furo do meio desse último ponto. É aqui que eu vou sair com a minha agulha para poder continuar, tá? Lembrando que a alcinha estava aqui para esse lado, né? A alcinha estava aqui do lado de fora do desenho. Então a gente vai imaginar como se ainda tivesse com a alcinha aqui desse lado para poder continuar, tá? Então eu saio aqui bem no meio, tá? Tem que tomar um cuidado aqui para eu não pegar um pouco da linha, porque já não é mais uma argola, né? Já é o ponto fechado. Tá? Então, deixa eu só fazer direito aqui para poder mostrar na câmera. Eu vou sair com a minha agulha exatamente no furo do meio do meu último ponto, tá? Saí com a agulha, puxei, minha argolinha vai ficar aqui pro lado de fora do desenho e eu vou continuar com o meu ponto haste normalmente. Entrei no segundo ponto, saí, opa, escapou aqui. Faz parte do bordado, né? Vamos colocar a linha na agulha de novo. Se não tiver emparelhada, as linhas não tiverem emparelhadas, dá uma cortadinha com a tesoura. Pronto. Vamos lá. Entrei no segundo ponto, saí no ponto do meio. Entrei no segundo ponto, saí no ponto do meio. Certo? E aqui eu vou continuando com o meu ponto haste, eu vou fechar essa forma toda aqui, tá? Lembrando que a argolinha, a alcinha aqui, sempre fica pro lado de fora do desenho, tá? Então, quando o ponto haste estiver aqui, a argola vai estar para fora, para esse lado do desenho, ok? Aí até então, estamos fazendo o ponto haste da mesma forma desde o começo, tá? Às vezes é bom a gente dar quando fecha um ponto, dar uma ajustada aqui na linha, porque como ele é um ponto que depende de 3 furos, muitas vezes uma linhazinha dessa daqui ela vai ficando desemparelhada, tá? Então, para formar o enrolado do ponto haste, às vezes quando a gente vê que não está formando direito, volta, dá uma ajustadinha aqui, às vezes até puxa com a agulha para ele poder ficar no formato certinho. Outra coisa que vai acontecendo é isso aqui, tá vendo que a linha vai enrolando, né? Então, às vezes é bom a gente soltar a linha no ar aqui para ele poder desenrolar, tá? Porque é esse enrolado que vai dando conforme a gente manuseia a agulha que vai causando os nós na linha, tá? Porque o nó no bordado, né, nunca é o nó onde é o nó dentro da própria linha, né? Não é um nó fechado, né? Você não cruza as pontas para formar o nó.
Então muitas vezes é um nó fácil de desfazer, né? Mas vamos evitar de ter que lidar com um nó aqui. Tá? E como eu disse até então, a gente tem feito o ponto haste do mesmo jeito. Fazendo as 3 furações, sai no primeiro ponto, entra no segundo e sai de novo no meio entre os 2 pontos. Isso jogando a agulha para frente, jogando a agulha para trás, jogando a agulha para frente. E assim como lá no ponto atrás eu expliquei, no ponto haste também tem um outro jeito de se fazer o ponto, que é só pela frente. Ao invés da gente jogar a agulha para frente, para trás, dá para fazer da seguinte forma. Estou aqui com o meu ponto 1, meu ponto 2 é onde eu vou entrar com a agulha, e o ponto 3 é o ponto do meio, onde eu vou sair com a agulha. Então, ao invés de jogar lá para trás e sair no meio, eu vou tentar fazer tudo pela frente, né? Eu entro no ponto 2 e já saio no ponto 3 no meio. Argolinha para o mesmo lado, entro no ponto 2, saio no ponto 3. Entro no ponto 2, vou fazer mais próximo aqui. Entro no 2, saio no ponto 3. E aqui é um momento onde o dedo aqui no verso é importante. Por isso que não é legal ter um bastidor muito grande, porque o nosso dedo da outra mão tem que alcançar aqui para poder ajudar atrás, tá? Acho que dá para enxergar aí. Entro no ponto 2, ajudo com o dedo aqui, saio no ponto 3, o ponto do meio. Opa! Deu um nozinho aqui. Vamos tentar desfazer. Desfez. A linha está enrolando em si mesma, por isso é que está começando a dar nozinho. Vamos lá mais uma vez. Argolinha para esse lado. Entro no ponto 2. Saio no ponto do meio, entre os dois. Entro no ponto 2. Saio no ponto do meio. Certo? As duas formas de se fazer, cada uma tem algo positivo e algo negativo, né? Para fazer desse jeito aqui, jogando para frente e para trás, eu acho que o ponto fica mais bonitinho, mais bem feito, porque você está entrando e saindo exatamente nos furos que tem que ser. É lógico que com uma certa prática a gente consegue fazer dessa forma pela frente sem muito problema, né? Mas aí a gente já conta com a outra mão empurrando, né? Às vezes se distrai um pouco e o ponto sai meio troncho, né? Que não é muito interessante pra gente, tá? Então eu vou continuar aqui até o final dessa forma. A gente está chegando aqui no final dessa forma, né, da primeira parte do nosso exercício. E eu vou mostrar para vocês como que faz a emenda no ponto haste, né? Quando eu vou fazer o contorno de uma forma fechada, é legal a gente tentar fazer com que o último ponto emende com o primeiro, para ele dar essa ideia do ponto enroladinho, tá? E aí tem o truquezinho aqui para a gente fazer essa emenda no lugar certo e não ter problema na formação desse desenho. E aí vamos fazer o último ponto aqui, que já vai juntar com o furo do primeiro ponto. Entrei com a minha agulha e saí no ponto do meio aqui do meu último ponto, certo? E para fechar e fazer essa emenda, eu vou entrar pelo ponto do meio do primeiro ponto aqui, tá? Mas eu vou entrar por fora, tá? Vou procurar aqui com a minha agulha
e entrar no ponto do meio por fora. Eu não estou entrando com a agulha por dentro. É por fora da forma que eu estou fechando, tá bom? Porque a hora que eu puxar, ele vai dar esse sentido do enroladinho aqui e a gente não consegue nem saber por onde começou o ponto haste nessa forma toda, certo? Agora fechou a forma, vamos voltar lá no fundo e fazer o nosso arremate. Fazer o caminho para trás aqui. Passo uma vez, passo duas, passo a terceira e na terceira vai formar a minha argolinha. Eu passo a minha agulha por dentro da argola, certo? Venho com a minha tesourinha, corto bem próximo aqui. Esses inícios aqui, como eu disse, a gente não tem problema com os inícios com o nozinho, né? Não é uma dificuldade pra gente, não é uma imperfeição do nosso trabalho, porque o nosso foco aqui é outro, né? E aí a gente aprende a lidar com essas possibilidades dos nozinhos, tá? O nosso foco aqui nesse momento é o ponto haste e ele tá certinho, certo? Agora vou pegar outro pedaço de linha e vamos continuar aqui a forma curva, né? Esse círculo aqui da chave. Eu vou primeiro fazer o círculo de dentro, tá? Que ele tem uns detalhes aí que a gente precisa aprender também. E para mostrar para vocês como fazer o ponto haste em curvas, né, em formas redondas ou ovais ou algo do tipo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês com outro bastidor, tá? Primeiro eu vou dar um exemplo do errado, do que não fazer, né? Já estou aqui com a minha linha na agulha, com o meu nozinho aqui de costureira no final, tá? E vou mostrar para vocês o porquê disso de deixar a alça para fora do desenho e não para dentro, tá? Então eu vou sair aqui com a minha agulha, fazer o ponto haste normal, só que eu vou deixar aqui para dentro, certo? Vou deixar a minha alcinha para a parte de dentro. E vou dar um ponto um pouco maior também, para vocês verem que além disso, da posição da minha alcinha, como que o ponto haste de um tamanho grande, ele não vai ficar legal, tá? Então dei o primeiro ponto e estou aqui tentando manter a minha alça para dentro do desenho e não para fora, tá? Quando eu tiver dado já uns 3 ou 4 pontos, vocês vão poder observar como que fica o ponto haste do jeito errado. Estou colocando a alcinha para dentro, né, para o meio do meu desenho, que é a forma errada, e estou dando pontos grandes. Aqui vocês já conseguem observar, tá? Ele não está formando um enrolado e ele está formando, como os pontos são grandes, ele forma bicos. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem um bico. Eu vou fazer mais um para vocês verem aqui. Alcinha pro lado de dentro. Saio no ponto do meio, né? O mesmo passo a passo do ponto haste, mas feito com pontos grandes e com a alça para o lado errado. Alcinha para o meio, saio com a agulha aqui no ponto do meio e olha só como é que ele vai ficando, né? Ele vai jogando a minha linha para o meio do desenho, né? E isso não é o ponto haste, isso é um ponto haste errado e a gente não deve fazer desse jeito, certo? Eu vou cortar a linha aqui. E do outro lado, no outro círculo, eu vou mostrar para vocês como fazer curvas e formas redondas, fechadas, com o ponto haste do jeito certo, né? Sair com a agulha, a alça sempre para fora do desenho,
Primeiro ponto, de qualquer ponto, é sempre especial, tem que prestar atenção. No ponto haste, a gente dá o tamanho do ponto, né? Mais ou menos 4 milímetros, meio centímetro. Entrei com a minha agulha e vou sair no meio, né? Como é o primeiro ponto, ainda não tem furo no meio. Puxei. A alcinha para fora. Entrei com a agulha no ponto 2. Saí no meio. Entrei com a agulha. Saí no meio. Eu vou acelerar um pouquinho aqui para fechar a forma e já volto com vocês já. É só para mostrar para vocês como a gente faz a emenda que a gente já tinha visto lá na nossa chave, tá? Então, o último ponto, eu vou entrar no primeiro furo do primeiro ponto, certo? A alcinha sempre pro lado de fora. Vou sair aqui no furo do meio. E aí eu vou, para fechar, né, fazer a emenda, eu vou entrar no furo do meio do primeiro ponto, só que pelo lado de fora, tá? Então tem que procurar aqui com a agulha pelo lado de fora, tá? E vou entrar com a minha agulha. Certo? E já fechou a minha forma aqui. Olhem só a diferença entre o ponto haste feito certo, com o tamanho do ponto não tão grande e a alça sempre para fora do desenho, e o ponto haste aqui com pontos grandes e a alça para dentro do desenho, certo? Então nunca façam isso daqui, a não ser que seja a intenção, tá? Mas o ponto haste executado certinho é dessa forma aqui, certo? Agora vamos voltar aqui para a nossa chave para poder fazer a parte do meio aqui, essa forma redonda, tá? Então, mesmo esqueminha. Saí aqui com a agulha, certo? Vou focalizar aqui. Dei o tamanho do meu ponto. Entrei. Primeiro ponto é sempre especial, então ele não tem ainda o furo do meio, né? Então eu vou deixar a minha alça para fora da forma que eu estou fazendo, né? Para fora do meu desenho. E saio aqui no meio entre os dois pontos. Saí, fechou o primeiro ponto. Saí com a agulha, entrei no segundo ponto, argola para fora, saí no furo do meio. Entrei, dei a medida aqui, né, meio ponto, meio tamanho do ponto, argola para fora, saí no furo do meio, tá? Vou continuar a forma aqui, vou dar uma acelerada e a gente já volta para poder fazer a emenda juntos aqui, tá? E estamos acabando de fechar o contorno dessa forma aqui. E mais uma vez vamos fazer a emenda. Tá? Então o meu último ponto, ele vai juntar com o primeiro ponto que eu dei dessa linha. Tá? Então eu vou entrar com a agulha no ponto, no furo do meu primeiro ponto. Tá? Vou sair aqui no meio normalmente. E o meu último ponto para fechar aqui e para dar a ideia de continuidade, eu vou entrar no furo do meio
por fora, tá? Vou entrar por fora, vou procurar aqui meu furo do meio com a agulha, levantar um pouquinho a linha ali para enxergar. Puxei, fechou, tá? Tem uma sombra aqui, mas dá pra gente ver que deu bem essa continuidade e essa ideia de um ponto enrolado, tá? E agora vamos fazer o mesmo aqui na parte de fora da nossa chave. Só fazer o arremate aqui, o mesmo arremate, tá? E já volto já com a linha na agulha para continuar a nossa forma. Já estou aqui com a minha linha na agulha, né? Mesma configuração, nozinho de costureira aqui, tá? E vamos fazer essa forma curva aqui, esse quase círculo aqui de fora. E aqui tem uma novidade que é isso de uma linha que começa de uma parte que já está bordada, tá? Não tem muito segredo, né? É só a gente começar o nosso ponto bem justinho aqui a partir da parte que já está bordada, tá? Só vamos tomar cuidado aqui para achar o ponto certo. Sair aqui no ponto 1, medida do ponto haste que eu escolhi para esse projeto. Entrei. Primeiro ponto é aquele pontinho especial que não tem o furo do meio ainda. Vamos sair com a nossa agulha no meio. Sair no meio, tá? Sempre mantendo a alcinha pro lado de fora, certo? Vamos continuar aqui. E aqui a gente está finalizando essa forma, tá? Vamos dar o último ponto e tem um truquezinho aqui. A gente vai encerrar o ponto, não vai poder continuar com o desenho, tá? Não é essa ideia de fechar a forma, então a gente não vai poder fazer uma emenda que esconda o início do ponto, né? Então vamos sair aqui no último ponto, sair aqui no meio, né? Argolinha sempre aqui para fora, tá? E aí para encerrar, eu enfio a minha agulha no último ponto ali, para ele ficar fechadinho, como se fosse um ponto haste terminado, tá? E aí vou lá para trás e faço o arremate, certo? E vamos começar, né? Então, o passo básico do ponto haste, saio no primeiro ponto, vejo a medida do ponto que eu vou dar, entro no segundo ponto. Primeiro ponto é aquele pontinho especial que não tem o furo do meio, então eu vou sair com a minha agulha bem no meio e fechou. Entro no segundo ponto, argola sempre para fora, alcinha para fora do desenho. Entro no segundo, argola para fora, saio no meio. Entro, saio no meio. E a gente chegou na nossa quina. Tá? E aí que é um detalhe que é bem simplesinho, mas a gente tem que prestar atenção, porque se eu for continuar o ponto haste na quina direto, eu vou jogar, eu vou fazer até errado para mostrar para vocês, tá? Vou jogar a agulha ali no segundo ponto, linha para fora e vou
sair no meio. Ele vai ficar escamado, ele vai ficar com um bico que não vai dar ideia de uma quina de verdade, tá? Então sempre que eu tiver uma quina com um ângulo bem agudinho, bem 90 graus, então é legal a gente fazer dessa forma. Eu vou desmanchar aqui o que eu fiz de errado, tô seguindo para trás aqui só pra gente voltar pro ponto que estava. Dar uma paradinha aqui na linha. E vamos lá, cheguei na quina, ao invés de eu dar continuidade no ponto, eu encerro. E vamos começar, né? Então, o passo básico do ponto haste, saio no primeiro ponto, vejo a medida do ponto que eu vou dar, entro no segundo ponto. O primeiro ponto é aquele pontinho especial que não tem o furo do meio, então eu vou sair com a minha agulha bem no meio e fechou. Entro no segundo ponto, argola sempre para fora, alcinha para fora do desenho. Entro no segundo, argola para fora, saio no meio. Entro, saio no meio. E a gente chegou na nossa quina. Tá? E aí que é um detalhe que é bem simplesinho, mas a gente tem que prestar atenção. Por quê? Se eu for continuar o ponto haste na quina direto, eu vou jogar... Eu vou fazer até errado para mostrar para vocês, tá? Vou jogar a agulha ali no segundo ponto, linha para fora e vou sair no meio. Ele vai ficar escamado, ele vai ficar com um bico que não vai dar ideia de uma quina de verdade, tá? Então sempre que eu tiver uma quina com um ângulo bem agudinho, bem 90 graus, então é legal a gente fazer dessa forma. Eu vou desmanchar aqui o que eu fiz de errado, tô seguindo para trás aqui só pra gente voltar pro ponto que estava. Dar uma paradinha aqui na linha. E vamos lá, cheguei na quina, ao invés de eu dar continuidade no ponto, eu encerro o ponto aqui. Eu entro com a agulha nesse furo, puxo e encerrei. E aí eu começo o ponto haste de novo. Vou sair, vou voltar ali, saio com a agulha entre os dois furos, argolinha sempre para fora. Primeiro ponto do ponto haste. Segundo ponto, entrei com a agulha, saí no furo do meio. Mais um ponto. E já vou chegar numa outra quina. Puxei, saí no ponto do meio. Cheguei em outra quina. Cheguei em outra quina, vou fechar o ponto aqui. Só passo a agulha pelo último furo. Vou começar outro ponto haste. Eu saio lá na frente, volto no furo. Minha argolinha está para fora do desenho, saio no meio. Saí, formei o primeiro ponto. Só dar uma ajustadinha aqui na linha.
Entrei no segundo, saí no meio. Cheguei em outra quina. Cheguei na quina, vou entrar ali. Opa, escapou. Vou entrar de novo no meu último furo. Tá? Só colocar de novo aqui linha na agulha. Opa. A gente tem evitado de passar saliva na linha, né? Se tiver alguma dificuldade, deixar um copinho com água ali, uma esponjinha molhada do lado para evitar de molhar com saliva. Entrei aqui no furo para fechar a quina. Uma quina bem pontudinha. Vou fazer o ponto aço de novo. Saí com a agulha, voltei no furo para continuar o ponto, saí no meio. Saí no meio, fechei o ponto e aqui é uma área bem pequenininha e já cheguei na quina de novo. Certo? Tá vendo que tá ficando bem quadradinho aqui as minhas quinas, tá? E aí mais uma vez, vou sair aqui, saio na frente, volto. Estão reparando que na hora que eu saio, que eu começo de novo, eu faço o ponto haste ao contrário, né? Eu saio na frente e volto, mas é só porque se eu sair no mesmo furo que eu acabei de passar, minha linha não vai prender, né? E agora a gente vai para a parte final do nosso exercício de ponto haste, que é para fazer os detalhes de dentro da chave. Para fazer os detalhes eu vou usar 2 fios da linha de meada, essa linha verde da Anchor. A Anchor é uma marca que eu costumo usar de linha de bordado aqui, porque para mim é mais fácil de encontrar. Ela tem um valor acessível também e ela tem um brilho que eu acho interessante também. Tá? E como eu vou usar 2 fios, né, 2 é um número par, eu posso usar aquele início com a linha dobrada que forma a argolinha no final, né, aquele início invisível. E como eu vou dobrar a linha, à medida que eu vou cortar a minha linha, é mais ou menos do tamanho do meu braço, tá? Não deu para ver na câmera aí, mas eu peguei uma medida de linha que é mais ou menos do tamanho do meu braço esticado, mais ou menos 60 centímetros. E aí, para começar, eu vou espanar aqui e puxar um fiozinho só. Mesmo esquema de sempre, né? Puxo até o final, soltou o meu fio. Está aqui o meu fiozinho, eu vou juntar as duas pontas, porque eu vou usar o fio dobrado. E vou usar a mesma agulha que eu usei até agora. Está aqui. Os 2 fiozinhos eu passo pelo furo da minha agulha. E lá no final ficou a minha argolinha, a minha dobrinha aqui, certo? E aí essa dobrinha, como eu vou preencher? Eu vou começar primeiro por esses detalhes aqui. Eu posso tanto prender a argolinha no tecido como na linha bordada, tá? Como a linha bordada já está próxima aqui do ponto que eu vou bordar, eu vou prender ela aqui no meu ponto para poder começar. Tá? Então eu passo ela pelo ponto bordado, puxo até formar a minha argolinha, vou com a minha agulha ali e passo ela por dentro da argola. Puxei até o final, já está presa. E aí eu vou fazer o meu ponto haste. Saio aqui no começo, dou a minha medida do ponto haste que eu estou usando, entro e vou deixar ela para fora do meu desenho. O primeiro ponto é o especial que não tem o furo no meio. Eu saio com a agulha no meio e já formou o primeiro ponto. Segundo ponto, entro com a agulha, argola para fora, saio aqui de novo.
entro, saio no meio, fecho o ponto, e o último ponto, bem próximo aqui. Se possível, tentar entrar no mesmo furo deste ponto atrás, né, no furo que já está feito, para poder ficar bem juntinho. Saio com a agulha no meio, fechei o ponto, e aí, para fechar o ponto, finalizar, eu entro com a agulha no mesmo furo final, para ele parecer que o ponto foi interrompido ali, certo? E aí, como essa parte aqui que eu vou bordar agora está bem próxima, eu não preciso nem fazer aquele alinhavo atrás, que já vai correr tudo certinho. Saio com a agulha, dou a medida do ponto. Primeiro ponto é o ponto especial, vou deixar ela pro lado de cá, tá? Para fora do meu desenho. Saio com ela no meio, puxei. Mais um ponto. Lá na frente, argolinha pro lado de cá. Fechei o ponto. Entrei, argola pro lado de cá. Saio com ela no meio. Fechei. E o último ponto. Saio, entro, saio pelo meio e fecho o ponto. Como o ponto não tem continuidade para fazer aquela emenda, eu só passo a agulha lá para trás de novo para poder fechar, como se o ponto tivesse terminado ali, certo? Eu poderia continuar essa linha para cá, mas eu achei mais interessante fazer esses detalhes aqui primeiro e depois venha com uma linha só fazendo ponto haste aqui no meio. Ok? Vou fazer o remate e vou voltar lá na frente. Como eu tô com a minha linha e a agulha e sobrou bastante linha, para não desperdiçar, eu vou dar um nó aqui de costureira mesmo. Uma volta, duas voltas, puxo a minha agulha até o final, dei o meu nozinho, tá? Como a gente não está se preocupando com nó, eu não vou jogar fora essa linha só porque ela não tem a argolinha, né? Então vamos também otimizar os processos, né? E aqui vai ser o mesmo esquema do que eu fiz nessa parte, né? Vou preencher essas linhas todas, tá? Já estou aqui com a minha linha na agulha de novo, um fio da linha mais clara, dobrado ao meio para formar a minha argolinha. E agora eu vou fazer essa parte aqui da chave, tá? É da mesma forma como eu fiz aqui no meio, tá? Vou prender a argolinha aqui na parte de trás, né? Formou a argola, passou dentro, prendeu. E o básico do ponto haste. E aí, para fechar a minha linha, que parou no meio de um ponto haste, eu faço igual eu fiz nas quinas, né? Eu só passo a agulha no mesmo furo lá para a parte de trás. Agora eu vou bordar aqui essa linha. E aí, para eu chegar daqui até lá, eu posso fazer igual eu fiz lá no ponto atrás. Vou pro verso e vou fazendo esse caminho contrário, como se fosse um arremate. Cheguei aqui onde eu quero, vou sair com a agulha e fazer o ponto haste normal. Saio com a agulha,
Entro no segundo ponto e saio no meio. Fecho o meu último ponto, passo a agulha para trás e faço o arremate no verso. Agora, como sobrou um pedaço de linha ainda, eu vou aproveitar para fazer esse detalhe aqui do furo da chave, tá? E como já não tem mais a argolinha porque eu aparei a minha linha, eu vou fazer o nó de costura mais uma vez. Aí eu finalizei os detalhes da, da cabeça aqui da minha chave. Vou fazer essa linha que cruza a chave inteira, tá? Já coloquei linha na agulha, peguei um fio só, dobrei e fiz a minha argolinha. Como essa linha que eu vou bordar já está juntando aqui com o contorno que eu já bordei, eu vou fazer um ponto invisível aqui nela. Passo a agulha por dentro da minha argolinha e a partir daqui ponto haste. O lado para onde eu vou deixar a alça, nesse caso, pode ser qualquer um porque não é uma forma fechada, tá? Vou deixar tudo aqui para esse lado. Cheguei no fim dessa parte da linha, faço o último ponto e fecho enfiando a agulha pelo buraco, tá? E aí eu vou continuar ela aqui, o ponto haste a partir daqui. Para eu não ter que fazer o arremate e pegar a linha de novo, fazer o início de novo, eu posso passar, cortar caminho aqui, só jogando a agulha para o outro lado, tá? Como a gente não está preocupado muito com as sobras de linha, né? E a linha vai ficar presa no ponto que eu já bordei também, tá bom? E aí saio aqui de novo e recomeço o ponto haste. Prestando atenção para o lado que eu estou deixando a minha alça. E nós estamos aqui finalizando essa demonstração de ponto haste, tá? Essa linha aqui que cruza todo o desenho da chave. No projeto, essa linha ela começaria um pouco depois aqui, ficaria mais no meio, mas eu achei melhor juntar a linha com o contorno que já estava bordado, tá? Então vou fazer o mesmo deste outro lado. Finalizando aqui o último ponto. E para terminar, eu passo a minha agulha lá para trás, tá? E agora é só fazer o arremate. E cortar o meu excesso da linha. Tá? Eu posso voltar, como a nossa prioridade era fazer o ponto haste na frente, né? Eu não prestei tanta atenção para deixar aqui o ponto atrás no verso.
Mas eu posso voltar aqui tirando o excesso das linhas, tá? Não era o nosso foco. Nosso foco era executar aqui o nosso projetinho com o ponto ASCII, certo? Bom, espero que tenha dado para aprender um pouco aí desse ponto e espero vocês no próximo vídeo com outro ponto de bordado livre.